Alter ego? Super ego, meu parceiro. Como é que você tá? Eu tô meio preso aqui, né? E você? Incompreendido. Normal, né? Com o tempo a gente se acostuma. Eu queria fazer diferente hoje. Eu queria começar a tentar entender por que a cada dia que passa, a nossa espécie se torna cada vez mais autodestrutiva, sabe? Tá bom, tá, tudo bem. Já que você tá afim, eu também quero entender como é que tem uma galera que fica tão dependente de opioides, de benzodiazepam, de cloroquina. Isso, essas drogas que foram feitas com o propósito de cuidar dos sintomas e não de curar, porque quanto mais se trata dos sintomas, mais elas se tornam dependentes dessas drogas. Então, o que eu tô falando? Isso é meio óbvio, porque se por acaso acabar com a indústria, se curar, se resolver o problema, então perde o sentido do ciclo. Pois é, daí tem sempre aquele que dá mais valor ao ciclo da mercadoria, o ciclo do dinheiro, do que o ciclo da vida. É bem isso mesmo. Pois é, cara, sabe o que é o mais bizarro disso tudo? É que a gente conseguiu criar um hábito, uma cultura da gente sempre ficar consumindo esses remédios, mas eu fico pensando, por que a gente não cria um hábito, uma cultura nova da gente começar a entender de onde é que surgem esses problemas, essas doenças psicológicas, sabe? Eu li uma vez um artigo que no Japão a cultura é muito forte, então, consequentemente, os hospitais não eram lá aquelas coisas, porque se você tem o hábito de cuidar da sua saúde física e mental, você não vai achar justificativo para ficar frequentando muito esses lugares, sabe? Nossa, só dessa tomada de autoconsciência já poupava de gastar muito remédio, né? Que, cá entre nós, né? Na maioria dos casos, deixa as pessoas mais compulsivas e mais debilitadas. Hipocondríaca. Isso, palavra maldita que não queria sair da garganta. Andava na rua e via aquele letreiro na farmácia escrito drogaria, eu não entendia nada, cara. O que é isso? Por que aquilo pode? É droga do bem, hein? Drogas do bem. Pois é, né? Vai entender. Eu tenho uma dúvida. Será que as drogas legais, elas matam mais do que as ilegais porque as ilegais não são legais? Não, acho que se for... Não, isso... Eu acho que eu vou duvidar disso até as drogas serem legais. Proibir não faz com que as pessoas tomem autoconsciência, não é? Pois é, se a maconha ela tem fins medicinais e está salvando gente em todo canto do mundo, por que eles ainda insistem em ficar demonizando ela? Qual que é a sensação que você tem quando você fuma uma? Nirvana. Calma. Paz de espírito. Sabe o que é muito perigoso também? É que a gente vive numa cultura urbana que nos incentiva o tempo todo a querer ganhar vantagem. E a gente percebe que a competição, vantagem e guerra é a mesma coisa. Não, e o pior é que a gente às vezes faz essas baboseiras, mas a gente não tem más intenções. É uma forma barata de estar em guerra com o outro, até você vencer o outro. O problema é o que as crianças têm a ver com isso.
Não, e o pior é que o derrotado que você fez no hoje pode ser você no amanhã. E vai se tocar que nunca vai estar com estado de espírito, estando em estado de guerra constante com o outro. Isso tudo é um projeto proposto, proposital, para que as pessoas não se libertem. Ah, sim, é uma forma de aprisionamento indireto. Ah, não. Que foi? Molhei minha camiseta novinha. Ah, tudo bem, vai secar. Sabe uma outra coisa que eu andei observando também? Quase todos os dias, parece que cada dia que passa nós fomos cultivados a cada vez mais gerar lucro. Ah, daí eu me pergunto, lucro pra quem? É dolorido quando você descobre a forma sutil de como essa cultura é destrutiva, né? Não somente se nasce do nada, ela é passada através da comunicação, né? O que eu tô falando? Isso é óbvio. Mas vem cá, explica para mim, como é que essa cultura conseguiu se disseminar mais rápido e mais perigosa do que o Covid-19? É bem assim, ó. Sabe essa parte da nossa cabeça, chamado córtex frontal? Sei. Então, essa parte, ela é a responsável para ajudar a gente a raciocinar o que é o certo e o que é errado. Manja? Manjo. E na neurociência, o córtex frontal ele é dividido em duas partes, o sistema controlado e o piloto automático. Uau. E aí que o bicho pega, porque nós sempre fomos cultivados a viver num sistema controlado. E o piloto automático ajuda a gente a raciocinar. Então, toda vez que quando a gente está com raiva, a gente fica no piloto automático. Aí gera um enorme problema, porque se a gente tem preguiça de pensar ou só vive no piloto automático o tempo todo, da forma que nós sempre fomos cultivados, a gente fica cada vez mais manipuláveis, fácil de enganar, a gente entra em retrocesso e a gente corre um risco imenso de ficar só no diz que me disse, aquele que falou, eu vim falar por aí, você fica cada vez mais fácil de se tornar enganado. E foi dessa forma que se espalhou fácil a fake news. Perfeito. A indústria cultural consegue hackear a nossa mente de uma forma tão incrível que, olha, a gente nem percebe. Só os ignorantes dizem que percebem. Tem hora que a ignorância faz tão bem, não é? Ah, demais. Não dá pra saber de tudo, né? Ainda bem. Mas tem hora que a ignorância dá um soco no rim, não é? Tipo o quê? Tipo racismo? É verdade. Você acha que o racismo vai acabar? Então, pra gente entender mais sobre o racismo, a gente precisa ter mais sensibilidade em compreender como é que o racismo ele está enraizado do nosso dia a dia e nem sempre a gente percebe. Pois é, e quando alguém fala, ô negão, nunca vi ninguém falando, ô brancão, percebe? É só você colocar na pele do outro. Isso também serve para os gordofóbicos, quando fica falando assim, vai ô seu gordo, como se gordo fosse ofensa. Eu nunca vi falar o contrário, vai ô seu barriga tanquinho, seu abdômen trincado, por que não pode ser também? Né? Teve uma vez que eu fui encorajar um rapaz, eu falei assim, pô, seja mulher, pô, seja mulher, vai, através disso aí, você pode, entendeu? Aí uma vez estava na academia, um rapaz chegou pra mim e falou, ó, cuidado, hein, esse aí é viado. Eu falei, porra, ainda bem que ele é viado, hein, já pensou se ele fosse hétero? Nada contra, eu sou hétero, eu tô me tratando. Percebe, você obriga a pessoa a pensar. Exatamente. Percebe a forma pejorativa como é falada? E quando a pessoa é teimosa e tem preguiça de mudar? Ah, eu entendo.
Isso tudo acontece quando a gente não cria uma tomada de autoconsciência. Então, nos Estados Unidos, na década de 80, era totalmente normal um oficial branco chamar um detento negro de macaco. Daí teve muita luta, muita conquista e teve que vir um oficial negro falando: aqui não tem macacos, aqui tem seres humanos. Então, percebe como era normatizado o termo macaco? Da mesma forma como aqui é normatizado o termo crioulo e mulato e com o tempo vai ser superado. Já assistiu aquele filme do Spike Lee, Infiltrados na Clã? É isso que eu ia falar. Eu lembro desse filme, eu lembro dessa cena. É sensacional, né? É sempre assim. Com o tempo a gente vai liberando as amarras aos poucos e vai falando os nossos sentimentos. Não, e quando falam, olha lá o filme dos pretinhos, olha lá o seriado dos pretinhos. Ah, eu sei, tudo com inho pra diminuir o ser humano. Eu não escuto ao contrário, ninguém fala, né? Ah, o filme dos branquinhos, olha lá o seriado dos branquinhos. É porque branco tem nome? É isso? Quando é filme de branco é Titanic, é Lagoa Azul, Vento Levou. Aí preto não tem nome, é pretinho. É embaçado, né? Não, o coelho branco dá sorte, o gato preto dá azar. A pomba branca é da paz, o corvo preto é do capeta. Vai entender. Então a gente chega numa mesma conclusão de que se não tiver verba para investir em educação e cultura, para a gente transmitir esse debate que a gente está fazendo aqui, vai ser cada vez mais difícil da gente destruir o colonialismo e todo esse racismo estrutural, não é verdade? É por isso que a verba é frequentemente cortada. A classe artística é uma das classes mais castigadas, na verdade. E o mais incrível, sabe o que é? É quando a arte chega no patamar e faz com que a gente comece a ver um desabrigado na rua e a gente se sente cúmplice, sabe? E começa a se indignar com aquilo. É isso! Exatamente! É a arte da boa, cara, sem dúvida. É quando você começa a rever as suas condutas. Aí o sensacional disso tudo é porque tudo começa na mente. E quando você aprende a rever a sua saúde, de forma artística, né? Claro, a vida fica bem mais gostosa, o aprendizado fica mais gostoso de forma artística, sabe? Daí você consegue rever a sua saúde mental, física, espiritual e evita de ficar sendo hipocondríaco, de ir muito a médicos de hospitais. Não que eu seja contra, sabe? Tem que ter farmácias, hospitais, mas você evita de... Eu acho que ninguém gosta de frequentar muito esses lugares, não é? Show! Isso sim deveria ser natural. Sabe o que é natural também? É natural a gente gostar daquilo que a gente entende ou daquilo que a gente se identifica. Muito difícil você comunicar para uma pessoa que acha o que você produziu é esquisito. Eu falo das pessoas bem, sabe aquele grupinho que fala que se você faz coisa boa é graças a Deus e se você faz alguma besteira é culpa sua. Sabe? Então é esse grupo bem pequeno que eu estou falando. É um grupo que tem uma certa alergia à curiosidade. Lembrando que a curiosidade ela vai na contramão da desinteligência. Então essas coisas são bem complicadas. É interessante a gente cultivar mais esse treco aqui. Eu não sei como é que se chama. Seria incrível. Por isso que a arte é tão perigosa. A arte é libertadora. Sem contar que isso afeta muita gente, porque quando se cria uma norma de comportamento social, não tem como todo mundo ser igualmente normal, sabe? Ou seguir aquele padrãozinho. Isso quase que obriga todo mundo a fazer as coisas parecidas, né? Ter as mesmas escolhas, sempre criar um padrão de felicidade, uma fórmula da felicidade do tipo casar, ter filho,
e ter faculdade, se você não é casado, se você não tem filho, se você não tem faculdade, se você não tem carro, você está um patamar abaixo. E isso machuca, porque faz com que as pessoas inconscientemente criem um personagem social, que não são elas. Que, consequentemente, deixam de ser a sua forma essencial. Que, consequentemente, perde a sua essência. E se você perde a sua essência, você perde a sua verdade. É bem isso mesmo. E se perde a verdade, perde a felicidade. Daí ela se vê obrigada a se preocupar mais com a aparência, dando mais valor do que as pessoas vão achar dela do que ela realmente é. Pois é, isso é muito perigoso porque quando você tem uma preocupação maior em cuidar da aparência do que da essência, vai chegar um momento que sua cabeça vai explodir de tanta preocupação. O problema é que para você se tornar algo, para você cuidar da sua essência, isso requer muito tempo. E o tempo é uma coisa tão preciosa que tiraram de nós para a gente ficar em um excesso desnecessário chamado emprego. Aí quando a gente esconde esses problemas, a gente fica mais alegre, não é? O orgulho é a fonte do medo da mudança. Não se esqueça que o orgulho impede o processo de desenvolvimento pessoal. Não se esqueça disso, hein? Olha, eu confesso que eu sou meio disperso em relação a isso. Você não é disperso, cara. É a sua gestalt que tá lá em cima. É a sua sensibilidade que tá afiada. Olha, tirando os casos mais extremos de mendicância, tem gente que fica dependente de algum meio, coisas, de alguma técnica para buscar a felicidade, sabe? Eu não quero ficar dependente dessas técnicas, coisas ou recurso. Eu quero ser minha própria felicidade. Eu quero ser a nascente da felicidade. E eu quero despertar felicidade nos outros. Eu não quero ficar só à mercê demais da felicidade externa. Eu vou criar a minha própria felicidade. Seja a fonte da sua própria felicidade. Pois é, né? Eu sei que é clichê isso, mas por que é na falta que a gente dá valor nas coisas, né? Você acabou de desvendar o enigma do valor. Valor? Coisa que a gente só dá conta depois da perda. A morte? Tá aí uma coisa que a gente luta sempre. Eu não sei se precisa. Diferente de sobrevivência. Eu digo mais na velhice. Coisas naturais. Sabe, eu acho que a gente deveria encarar a morte como um ciclo final do processo da vida. Eu percebo que a ansiedade faz com que a gente faça duas coisas ao mesmo tempo, ou até mais. Mas se a gente focasse pelo menos em um e aproveitasse mais o aqui e agora, a nossa vida fica bem mais gostosa. Experimenta para você ver. Você se torna um clássico. Você deixa a história. Vamos fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo. O quê? Respirar. Obrigado. Imagina. A morte é bem difícil quando isso acontece.
O que a gente faz quando isso acontece? Você chora. Simplesmente chora. Obrigado por hoje. Foi incrível. A gente se encontra mês que vem? Se a gente passar em um edital, sim. Aí, se a gente passar, a gente faz de uma forma diferente, tá?